Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AlphaCast quinta temporada. E conosco ninguém mais, ninguém menos que a nossa apresentadora favorita, Patrícia Quintero. Tudo bem? Tudo bom, tudo bem? Joia! E hoje nós estamos com convidados muito especiais, não estamos? Estamos sim, Augusto. Hoje tá bom o negócio aqui. Será que nós temos roupa para isso? Acho que não. Eita, nós. Mesmo porque o tema é maravilhoso, né? Ao mesmo tempo que é um tema muito profundo, é necessário falar sobre, né? Amores líquidos, solidão e solitude na perspectiva de Bauman. Exatamente. Falar de Bauman não é fácil, por isso que a gente trouxe os especialistas. Exatamente. E essa temporada nós temos um apoiador cultural muito legal, né? Muito legal, que está nos ajudando bastante, que é a For Prime Marketing. Excelência é nosso lema e o seu sucesso é a nossa missão. Que apoia sempre a questão da cultura e educação, né? Eu acho que sem isso a gente não consegue nada. O professor Miranda sempre fala isso, E né? a For Prime que tem gente de peso por trás desse nome, então fica a recomendação. Eu sigo, inclusive, no Instagram. Eu fico muito honrado. Muito obrigado, professor Miranda. Conosco, professor Miranda, que é uma unanimidade, uma pessoa que tem um carisma. Vira e mexe, nós nos encontramos, né? Sempre. Ou é rádio, TV ou alguma Sempre coisa muito assim. bom. E é sempre gostoso, né? Sempre Conversa agradável. leve, sim. E conosco também o nosso amigo, professor também, quase doutor, Ariel. Gente, Exatamente, Ariel, seja muito bem-vindo. Ariel Ferreira, graduado em Ciências Sociais, mestre em Antropologia Social pela UFG, doutorando em Antropologia Social pela UFSC. Isso. Ai, coisa boa. E atua como docente no nosso Colégio Alfa, né? Então, seja muito bem-vindo. Fico muito feliz de te receber aqui conosco. Muito obrigado, bom estar aqui com vocês. A honra é nossa. Falar do currículo do professor Miranda, assim, a gente ficaria o episódio todo. Mas vamos fazer, assim, só um resumão. Ele é pós-doutor, mestre em Direito, né, professor? Diretor das escolas de negócio, Politécnica. Saúde. Saúde. Médio. Aumentou mais, né? O tecnólogo agora também, né? Também, não, mas só diretor acadêmico acho que fica mais... Exatamente. Mais sutil. Mais sutil. Fica mais deglutível. É PhD, enfim. O currículo tem quantos livros já? Esse ano fechamos com 35 obras, 35 títulos. Nossa, é uma fábrica de livro, né? Porque eu acho que a última vez que você esteve aqui eram 27. 33. Já eram 33? Caramba. Então, olha só, gente. Foca nisso. Segue o professor Miranda. Segue o Ariel também. Que são pessoas muito importantes. Acho que sempre que a gente conversa, são conversas leves. Mesmo com essa bagagem toda, né, acadêmica, que eu acho tão importante, né? Enfim, ser doutor, pós-doutor, num país em que a educação ainda não é uma prioridade, eu acho que é só para os fortes, né? É prioridade para nós, né? A educação sempre é prioridade para nós, porque quando tu estabelece os preceitos necessários para alavancar a transmutação do eu no mundo, do eu de cada um no mundo, a educação sempre vai ser a prioridade. Mas, professor Augusto, professora Paty, é uma satisfação muito grande estar aqui novamente com vocês, congratular pelo brilhante trabalho que vocês têm feito diante do AlphaCast. Eu fico muito feliz porque isso faz parte da nossa chegada e do trabalho que eu venho conjugando com os nossos coordenadores, especialmente com a professora Patrícia Quintero, e dizer que é uma satisfação sobrenatural estar aqui com o jovem Ariel. Eu sou fã desse rapaz. Numa representação que nós fizemos com os alunos do Colégio Alfa, o Ariel foi eu, pequeno, tu lembra disso? Eu lembro. Lembra disso? E ele é um expoente, assim, que já está brilhando. Eu conto os dias em que ele transite pelos nossos corredores como docente dessa instituição. A gente tem aí uma expectativa muito grande de novos programas de estrito senso e com certeza, Ariel, tão logo tu conclua o teu doutorado, tu vem fazer parte do nosso time, porque a gente quer aqui pessoas do bem e com bagagem cultural, intelectual e humana sobrenatural. Fico feliz. Seja bem-vindo, a casa aqui é tua. É nossa. Tá bom? Juntos avançamos. Eu sempre falo isso, né? O Ariel, ele tem uma coisa muito importante, que é a humildade. Humildade. Né? Do saber ser quem é, mas ao mesmo tempo ele não precisa.
né? Sempre que nós conversamos, né, Ariel, é uma linguagem leve. Assim como o professor Miranda também, a gente sempre se esbarra, vai brincando, no meio da conversa o pessoal até briga com a Mas gente. esses são os tá melhores. na hora de entrar pra gravação, né, Miranda? Mas esses são os melhores, né? As melhores conversas são assim, as mais leves. Mas Acho que a vida tem que ser leve, né? Mas isso é uma lição socrática, né, Ariel? Sócrates, por intermédio dos seus discípulos, nos ensinou que o primeiro degrau da escada que nos leva ao encontro da sabedoria é a humildade. Né? Então, a gente tem que ensinar pela atitude e não pelo currículo Lattes. É verdade. Né? Que outros possam escutar isso, né? Porque nós sabemos que a academia também é um... É um lugar onde mais queima a fogueira, onde mais arde a fogueira das vaidades, né? Então a gente tem que não gerenciar. Queria dizer, não, mas, mas a gente tem que ser consciente, são 32 anos transitando nesse cenário. É verdade. Né? E a gente tem que administrar essa situação toda e transmitir para os nossos discípulos que, independentemente do que tu produz, do que tu alcança, um jovem como esse terminando um doutorado e a habilidade pedagógica e didática que ele tem, a gente consegue transmutar e colocar a educação no topo do pedestal, como ela merece, depende muito da maneira pela qual nós, docentes e gestores, nos relacionamos com esse processo. Eu vim aqui para transformar e não para me exibir. É verdade. Já entra no que o Bauman fala, né? Modernidade líquida. Nós vivemos uma era de muita informação e pouco discernimento. Né? Então, já começamos essa modernidade líquida e agora nós vamos falar de amores líquidos. Né? A sociedade de hoje, a geração de hoje, ela é uma geração que ela é fluida, e aí nós entramos entre esses prós e contras, mas Bauman já vai falar que nós não nos apegamos a nenhuma base sólida, né? E entra dentro da perspectiva aí da individualidade, da solidão e das coisas que vão perpassar, eu acho que atravessar, são atravessamentos muito fortes, né? E hoje, eu estava lendo uma reportagem não, né? Um artigo, que em 2050 nós seremos aí 2/3 da população mundial de pessoas solitárias, né? E isso nos preocupa um pouco, porque solidão é diferente de solitude. E solidão não combina com bem-estar nem com felicidade. E a situação é muito caótica, que agora, recentemente, alguns países do globo instituíram ministérios da solidão. A gente tem o exemplo do Japão, agora mais recentemente o próprio Reino Unido. Então isso converge com tudo que a gente vem construindo desde uma perspectiva acadêmica, literária e atitudinal. Né? E o mais significativo de tudo isso, e aqui a gente tem o cara que é o especialista em antropologia social, é que esse fenômeno da solidão, que é distinto da solitude, ele não está afetando apenas a atual geração, a geração Z, ele também afeta a minha geração. Porque as pessoas acabaram se envolvendo num relacionamento com a tecnologia que se transformaram em reféns da tecnologia, oprimindo a tenacidade da sua condição gregária, porque nós somos seres originariamente gregários, e se blindam dentro de um pseudo-relacionamento virtual que preserva o distanciamento mais do que do olho no olho, do choque de almas, né? Da confluência energética provocada por essa aproximação. E eu costumo dizer, e não que eu seja careta, não que eu seja antigo, muito pelo contrário, antigo tem placa preta. Sabe, o carro antigo tem... Eu sou um cara jovem de 57 anos, né? Ligar, abraçar, apertar a mão, beijar e dizer eu te amo, ao vivo e a cores, é princípio para as relações denominadas interpessoais, entre gentes. Mas, professor Miranda, você entrou num outro ponto que eu acho tão complicado, porque hoje em dia, essa geração não atende ao telefone. Eles não gostam de falar ao telefone. Já notaram isso? Né? Tem gente que fala, eu não atendo. Eu falei, pá, então assim... Ariel, você, né, estuda antropologia, Bauman também... Como é que você vê essa questão dos amores líquidos nessa perspectiva? Porque, assim, se você lê muito, não sei você, mas eu fico muito triste quando eu começo a estudar mais profundamente a respeito de... É importante
notar que, primeira coisa, o Bauman ele parece muito pessimista quando a gente vai analisar as obras dele. Eu acho que, em alguns momentos, um pouquinho menos. Acho que até um pouco antes de morrer, ele falece em 2017. Janeiro de 2017. Nos vídeos ele parece mais otimista do que na escrita. Isso é até interessante. Eu costumo mais passar os vídeos do que a escrita para os alunos, porque no vídeo ele parece... Ele tenta motivar uma mudança para as problemáticas da modernidade, ou no caso dele, da modernidade líquida. No livro ele é mais pessimista, especialmente na obra que fundamenta boa parte da discussão que a gente vai fazer hoje, que é a modernidade líquida. Desculpa, Amor Líquido, que tem como base a discussão que ele está fazendo em duas obras, que é a modernidade líquida e em outro livro, que é a modernidade e a ambiguidade. O professor Miranda acho que estava comentando isso muito bem. Ele estava basicamente ali, porque o Bauman ele tem uma característica muito interessante. Ele... Por exemplo, tem uma grande influência marxista, mas não é um marxista ortodoxo. Ele vai beber de muitas fontes. Então, ele vai beber de Simmel, ele vai beber do Marx, ele vai beber de Baudelaire. Então, ele vai beber de várias pessoas para conseguir comunicar uma coisa muito específica, que é o seguinte... A gente está numa modernidade e essa modernidade tem características que ele quer chamar a atenção. Ela tem aspectos positivos, isso é inegável, mas a gente muitas vezes deixa de notar os aspectos negativos, que é um deles que a gente está discutindo e vai discutir aqui hoje. As relações sociais ficarem mais fluidas, as relações ficarem mais instáveis, um momento de imprevisibilidade, seguindo o que o próprio Miranda discutiu ali, que na hora, né, para o sociólogo, vem o Simmel da vida moderna de pessoas insensíveis, que não se tocam, que não querem conhecer o outro. Então, Bauman está dizendo, olha, legal, a gente está desenvolvendo a técnica, isso é inegável, isso é uma característica dessa modernidade, desse cálculo racional que o próprio Weber vai puxar, mas essa racionalidade ela está trazendo problemas. E essa característica de um cálculo exacerbado na hora de pensar as coisas, de um cálculo sempre econômico, de uma modernidade que não pensa nos efeitos negativos, né? Ele vai chamar de uma característica ambígua da modernidade, uma característica de ambiguidade. Ela traz avanços e progressos, mas a gente acha que esses avanços tecnológicos são suficientes para todos as permanências que se mantém. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente vai da modernidade sólida para a modernidade líquida, segundo Bauman, mas a gente muda algumas características e mantém outras. Para o Bauman, a gente retira as características positivas da modernidade sólida, vai para a modernidade líquida, mas mantém todos aqueles aspectos negativos. Ou piora algum deles, né? Então, nós temos celulares, a gente se comunica com uma pessoa do outro lado do planeta, mas, por outro lado, a gente se sente só, por outro lado, a gente se sente ansioso, a gente se sente depressivo. Então, peraí, será que essa razão está funcionando? Para ser mais específico com o professor de filosofia aqui do lado, ele está falando, óbvio, né, puxando a leitura do Hegel e criticando a racionalidade instrumental, não é a racionalidade para todos os efeitos, né? Ele está dizendo, olha, o que a gente tem chamado de racionalidade é uma forma muito restrita de racionalidade que tem levado a gente a uma série de problemas que a gente não quer ou não se importa em resolver, né? Muitas vezes, quando ele está chamando para ação, ele está dizendo, olha, muitas vezes a gente, como sociedade, não quer resolver esses problemas. Então, a gente lança um novo iPhone, um novo aparato tecnológico, mas não resolve um problema muito básico e estrutural, que é, não adianta ter um novo iPhone se você não se relaciona com outro ser humano. Pode mudar o iPhone, você vai continuar se relacionando com aquela pessoa da mesma forma, de uma forma rasa, tratando aquela pessoa como se ela fosse um objeto, uma mercadoria. Então é muito interessante como o Bauman tem essa potência. Eu tenho uma outra percepção, né? Para mim, o ano de 2016 e 2017 eles foram terríveis, né? Porque nós perdemos os Bs mais icônicos na minha formação. O Bowie, David Bowie, que morreu em janeiro de 2016, e aí um ano depois, em janeiro de 2017, a gente perde Zygmunt Bauman, né? Eu, particularmente, eu associo muito a leitura que o Bauman faz em relação a essa configuração do relacionamento dos rios com o mundo, ao que Boaventura de Souza Santos fez em 1989, na projeção da tríplice crise da universidade, quando ele escreveu Entre a Universidade de Ideias e a Ideia de Universidade, ou Entre a Ideia de Universidade e a Universidade de Ideias. E de verdade, eu não consigo ver pessimismo nessa construção. Eu vejo um realismo muito fidedigno, né? E noto que ele não traz a ideia de que se retirou características imperiosas para a conformação do todo social.
O que a gente fez foi desprezar a importância destas características, redirecionando o nosso foco para valores outros que subvertem o valor do humano, o valor da relação social, o valor da afetividade, no sentido de que eu te afeto e quando eu te afeto eu tenho que afetar-te positivamente. É claro que ele bebeu de múltiplas fontes, agora nós temos que projetar o reflexo dessa construção literária, dessa análise sociocientífica nos dias de hoje. E nós não podemos desprezar que essa teoria nasce em 2000. Essa teoria nasce em 2000, 2001. Quando que foi publicada a Modernidade Líquida? 2000? 90. 90? 90. Chega aqui em 2000. Chega aqui em 2000. Ela é traduzida em 2000 para nós, né? Então nós estamos falando de 1990. E nós estamos no ano de 2024 e cada vez mais vítimas de um relacionamento liquefeito. Vítimas de uma vida fugaz. E nós não estamos reagindo a esse contexto. Então nós, enquanto docentes, enquanto formadores de discípulos, nós temos que compreender essa tenacidade e transmutar a relação dos nossos discípulos com o mundo da vida, com os personagens da existência. Esse é o fato. Eu acho que quem trabalha bem também essa ideia é a Lúcia Santaella. Quando ela escreve Quando os Sinos Tocam, que é um manifesto das humanidades digitais, ela traz toda essa leitura, né? Toda essa estrutura. Mas você estava falando do negócio do Japão, lá pela volta de... Não vou falar, não fica... A minha idade vai ser exposta, né? Mas quando eu estudava ali, quando eu morava no Japão... 95. Eu lembro que existia já esse distanciamento, né? Então, assim, as pessoas não podiam se tocar, não podiam conversar, as pessoas já estavam muito... E é muita tecnologia, mas assim, o calor... Acho que sempre falo isso, né, pra todo mundo. As pessoas falam, o que você mais sentia falta? Não era nem comida, não era nem família. Acho que o que eu mais sentia falta lá era necessariamente a ideia do acolher, do humano, né? E é um espaço que nada preenche, nada substitui. Ao mesmo tempo que você tinha toda a tecnologia no mundo, que era, ainda hoje é um dos países mais tecnológicos do mundo, né? Há um distanciamento. E não é nem porque eles querem, porque eles realmente não sabem. Eles não sabem como lidar com essas relações. Porque eu acho que envolve também uma questão cultural. Cultural, né? Sim. E a gente não pode tirar, só que assim, as coisas elas estão caminhando muito rapidamente, né? A modernidade líquida, ela traz esse contexto. Muito rápido, tudo muito fluido, tudo muito descartável. E não? por mais que a gente, essa análise de que ele é um pouco pessimista, eu acho que no final da vida dele ele suaviza um pouco a própria leitura. Sim. Mas eu acho que ele não transmuta o seu posicionamento. Eu acho que ele suaviza um pouco. Mas, lamentavelmente, essa é a nossa realidade. A gente não pode desprezar. E a gente vê isso entre nós. Pessoas da minha geração, geração X. Geração X, os relacionamentos eles têm tempo certo, né? E olha como é significativo, eu convivo com alguém há 37 anos. Eu tenho uma relação surreal com alguém há 37 anos. Conheci minha mulher, eu tinha 19, ela tinha 15. E nós estamos há 37 anos num relacionamento sobrenatural. E quando nós cumprimos 35 anos de par constante, os nossos amigos de adolescência... perplexos, 97% deles divorciados no 5º casamento. Vocês têm que falar sobre isso. Quando nasceu a Dona Encrenca, eu sempre certo. A gente falava sobre relacionamento, sobre a naturalidade de tu viver com alguém, né? E a autenticidade de tu amar. As pessoas não estão mais dispostas ao amor. Tu compreende? As pessoas se relacionam, né, temporariamente, preocupadas com o depois daquilo. Um relacionamento mais formal intensifica o vínculo de responsabilidade. Um filho já pode gerar um indício de perenidade. E as pessoas não querem mais esse tipo de compromisso, porque amar é entrega. Amar é doação. E o que nós temos que conceber dentro desse epíteto do amor líquido é que o amor, ele é global. A gente não ama só aquela pessoa com quem a gente deita e transa.
ou troca uma aliança. A gente se ama. Nós amamos seres de vida, seres humanos como nós. Nós amamos o nosso pet. Nós amamos o nosso pet. Como que eu não vou amar o meu colega professor, o meu aluno, o meu gestor, as pessoas da minha vida? O amor, ele tem que ser livre no sentido de amar ao outro. Não como a mim mesmo, mas como o outro gostaria de ser amado. Porque quando eu parto do princípio que vou amar o outro como a mim mesmo, eu estou caindo nesse preceito da individualidade. Exatamente. Me fechando dentro da carapuça do eu tatu bola. É esse o olhar que a gente tem que ter. E nós, enquanto docentes, enquanto pais, enquanto amigos, nós temos que abrir os olhos das pessoas, independentemente do supedâneo da simplicidade, mas do preceito relacional e de vida e de afinidade. Vamos olhar para o lado. Vamos entender que nós não estamos sozinhos dentro deste cenário chamado Terra, e aquele que está à minha esquerda e à minha direita é princípio para a realização e para a prática contínua da minha felicidade. Nós estamos nos fechando para o essencial daquilo que marca a nossa passagem pelas calçadas da vida durante um tempo incerto e não sabido, que é o direito natural de eu ser feliz. E é muito lamentável quando em 2024, acho que foi em 95 que publicou a primeira edição, posso ter equivocado, né? Todo esse tempo depois, nós estamos submersos na volatilidade relacional. E isso a gente muda, sabe onde? Em espaços como esse, trazendo esse diálogo para a sala de aula e transmutando a nossa atitude prática no dia a dia, apertando mais a mão, elogiando, a gente já não elogia. Houve uma transmutação tão confusa de valores que, dependendo daquilo que eu, enquanto gestor, falo, eu posso estar sendo processado por assédio. Então, a falsa moral, ela está sendo construída ou redimensionada para afastar as pessoas de uma relação interpessoal alicerçada pelo amor puro, de amar por amar quem se relaciona comigo, e de amar no sentido de me entregar completamente, porque isso é amar. Estar há 37 anos com alguém é tu te doares completamente e reconhecer que aquela doação recíproca é fundamental para a tua construção como pessoa. E nós não estamos olhando a importância do outro nas nossas vidas. É por isso que existe essa volatilidade, é por isso que se passa a discutir o que é solidão e o que é solitude, porque nós estamos nos fechando na nossa carapuça e desviando o necessário olhar para o outro. E quando eu paro de olhar para o outro, eu rompo com o epíteto aristotélico de que nós somos seres essencialmente sociáveis. E a volatilidade dos amores ou das relações entre gentes, ela rompe com a sociabilidade do homem desde as suas origens. Sim, sim. O Bauman, em outro livro, assim, a gente já viu que ele parte do modernidade líquida e a partir da modernidade líquida ele vai puxando essas várias versões. A gente brincava na faculdade que, já vem mais um livro do Bauman aí. A vantagem é que ele escreve muito bem para um público maior que a universidade. Então era sempre bom saber que estava vindo um livro do Bauman. Mas ele pega essa análise e vai estendendo. E, claro, cada livro ele vai complementando o que está sendo posto ali. Então, quando ele está discutindo o consumismo, ele está dizendo, então vamos discutir aqui, ele faz um pouco isso no amor líquido. Então vamos aqui diferenciar um pouco as coisas. Ele faz um primeiro movimento, diferenciar um pouco amor e desejo. Mas calma aí, não estou dizendo que vocês, a sociedade de consumo, vocês têm um desejo. Ele inclusive pontua, ter desejo significa construir um desejo. A sua sociedade, ele vai dizer, a sociedade líquida, ela não constrói desejo, ela não tem tempo para construir o desejo, ou não quer dedicar tempo para construir o próprio desejo. O desejo é aquela coisa de, eu quero aquela coisa, e você vai criando, vamos pensar numa paixão, quando a paixão vinculada a esse desejo, então eu vou construir alguma coisa, vou ficar apaixonado por aquela pessoa e vou saber o que ela gosta, o que ela não gosta, claro, você imagina, de alguma forma idealiza aquela pessoa, mas você está construindo ali um desejo. E claro, ele vai opor isso ao amor, mas ele vai dizer a nossa sociedade nem o desejo ela constrói, ela tem um impulso. Eu quero e vai satisfazer esse fim. Essa pessoa é útil para mim? Então, ela eu tenho por perto. Se ela não é, no momento em que ela deixa de ser útil, tchau. Não interessa se ela foi meu chefe, se ela foi meu colega de trabalho. Então é uma relação fugaz, ela dura muito pouco.
Não há tempo para construir o desejo. O desejo implica, em certa maneira, em conhecer minimamente aquela pessoa, o que ela é e o que ela não é. O próprio amor, pensado nesse sentido para o Bauman, é o resultado dessa produção de encontrar um outro e buscar entender o que aquele outro é, nos seus aspectos positivos e negativos, no que aquele outro me afeta. Então é encontrar uma pessoa e ter conflitos com ela, porque é natural que pessoas diferentes tenham conflito. É engraçado porque quando a gente lê o Bauman, ele morre em 2017, ele não está falando do MySpace, ainda não tinha o Facebook. Mas quando eu vou tentar atualizar essas noções do Bauman para o Instagram, elas são totalmente aplicáveis, no sentido de, peraí, por que você adiciona uma pessoa? O que acontece com um colega seu quando vocês têm um conflito? Vocês rompem facilmente? Você tenta construir uma relação? Tá? Não é só, e aí eu comento, não é só vocês alunos fazem isso, a gente também. A gente cria contatos, a gente cria amigos, né? No sentido meio... Amigos que são muito instantâneos, que duram muito pouco. Se eu tenho um conflito, eu não busco resolver aquele conflito, passar por todo aquele processo de discutir, de achar uma solução que seja agradável para os dois. Eu me afasto. Então, rolou tal comentário, tal perspectiva que eu não gostei. Tchau, você não faz mais parte do meu grupo, eu vou falar mal de você e vou me juntar a um outro grupo que vai me satisfazer até certo ponto. Essa característica que ele está chamando, essa impulsividade, é isso que é o que ele chama de rede e não uma relação. Ele vai diferenciar. Conexão. São redes e conexões, mas não são relações. Porque ele vai dizer, olha, não é essa ideia de... Porque não é tão fácil chegar no amor como fim. Ele está mais focado na ideia do processo de produzir o amor. De por meio desse processo de encontrar outra pessoa, de construir junto com ela uma perspectiva que é duradoura, que é longa, que dá trabalho. Essa é a verdade. Mas, Ariel, não sei se você concorda, mas certa feita o poeta disse: eu prefiro estar certo, eu prefiro ser feliz do que estar certo. Eu acho que essa geração prefere estar certa do que ser feliz. Até desde uma perspectiva de Bauman, a única certeza que existe nos tempos líquidos é a incerteza. É incerteza. Isso é um paradoxo, né? Mas sobrelevando essa abordagem do Ariel, né, muito apropriada, converge com o que eu falava lá atrás, que na verdade ele não é pessimista, ele antecipa algo que nós estamos vivenciando agora, e o Instagram confirma isso. Sim. E o Instagram confirma a efemeridade do amor, desde uma perspectiva dele. E o Instagram confirma a seletividade, o exercício de seletividade na escolha daqueles que me importam em dado momento. E que, quando deixam de me importar, eles são literal e absolutamente descartáveis. E aí é onde eu encontro, inclusive, uma ruptura no preceito identitário. E a minha identidade também acaba sendo volátil. Em dado momento eu me afino, me relaciono com determinada tribo, porque aquele determinada tribo preenche certos interesses, e assim eu vou articulando e gerenciando a minha existência e as minhas relações temporais. É muito complexo. E, na verdade, para quem vem de uma época como a minha, né, é muito triste. Porque quando tu pensa em relacionamentos e amores sólidos, tu pensa em tempo. Tu pensa em troca. Em construção, né? Em construção, né? Essa construção do amor, esse processo do amor, nada mais é do que uma reciprocidade interativa do dar e do receber. Exatamente. Do respeitar e do ser respeitado. Do querer e do ser querido. Do importar e do ser importante. Uma vez eu li que ele fala que não se pode aprender a amar, assim como não se pode aprender a morrer. Então ele tem essa relação, né? A gente não aprende a amar como não aprende a morrer. E isso é cristalizado, né? Nossa, a gente acha que vou ter várias relações, vou aprender. Ele está dizendo, gente, se relacionar com uma pessoa não é, poxa, me relacionei com você, agora tá aqui meu novo amigo. É claro que ele não tá falando somente de relações entre homens e mulheres, ou entre relações amorosas. Mas ele tá falando de relações de pessoas de maneira geral. Entre gente. Poxa, tatuadas ou não tatuadas? Não é simplesmente tenho muitos amigos, logo sei muito sobre amigos. Isso depende de quê? Isso depende de como eu construo essa relação. E pessoas são imprevisíveis, e tá aí essa dificuldade, essa complexidade de lidar com o imprevisível, com uma característica que é das pessoas, de serem imprevisíveis, e tá aí essa vantagem de encontrar o outro, que é me mudar, né? Eu encontro alguém diferente e, poxa, isso muda a minha vida, tá aí a paixão, né? Encontro uma pessoa e fico abalado. O que essa pessoa fez que me tirou do meu centro? A paixão. E claro, né? Vamos pensar que a paixão pode ser romântica, no sentido de por uma pessoa, um homem ou uma mulher, independente, mas pode ser uma paixão por um amigo, por uma ideia, por algo que alguém comunica e faz, cara, sai de mim.
O que é isso? E claro, no momento, por isso que a gente volta para essa ideia da modernidade e ambiguidade, e essa característica que ele vai falar dessa modernidade, porque ao mesmo tempo em que ela está procurando uma busca racional por algo previsível, ela produz o oposto, que é o imprevisível. Mas ao invés dela buscar soluções para isso, de encontrar formas mais orgânicas, de discutir, de participar desses processos, ela reage com aversão. Por exemplo, é nesse momento que o Bauman diz, olha, o fundamentalismo e os extremismos que vêm surgindo nos tempos, não é que eles não são resultados de um outro momento histórico, eles são produtos desse tempo. Então, o outro, o estrangeiro, uma pessoa de outra classe social, de outro gênero, que é diferente, eu o excluo. Em último caso, eu até enfrento fisicamente. Porque eu não consigo conviver com que a amizade, que o amor pode trazer, que é a possibilidade de ser afetado, de mudar. De encontrar uma pessoa com uma religião diferente da minha e falar, poxa, ele tem valores magníficos e maravilhosos, tanto quanto os meus. E aí eu me fecho. E a gente consegue verificar isso no modelo de sociedade que a gente está vivendo hoje. A diversidade, ela acabou estancando, gerando uma sociedade estanque. Né? Porque, infelizmente, nós não respeitamos e não nos relacionamos com diferentes. O que a gente faz? A gente afasta ou elimina. Sim. Né? E os diferentes entre si se afastam reciprocamente ou eliminam-se reciprocamente, ao contrário de buscarem um entendimento. Isso é uma detração de valor. Isso é o mais complexo de tudo. E acaba sendo uma consequência psicológica e emocional dessa liquidez, desse cenário líquido. Isso, né? pode nos levar de volta para o topo das árvores, num processo de involução. Essa que é a realidade. Mas eu acredito... Gente, o Bauman... Não sei vocês, mas o Bauman, às vezes, a gente começa triste, fica feliz, de repente a gente tá feliz e fica triste, né? Porque ele é realista, mas num ponto em que ele traz as coisas boas da modernidade, mas ao mesmo tempo traz a efemeridade, inclusive, dos sentimentos, das relações, né? E não vamos longe. Antigamente você tinha que conhecer, você tinha que paquerar, tinha que ir nos bailinhos. Era um processo. Né? Hoje não, tem o Tinder. Era um encantamento. Não era. E mas assim, o Tinder estampa justamente essa volatilidade, essa temporalidade. Sim, é o amor em casual. Né? De 2 horas por preço justo. Sim. Saca? Essa que é a realidade. Nós não construímos relacionamentos entre nós. Quando que nós saímos para jantar? Verdade. Quando que nós olhamos um outro... Porra, como tu me faz bem. Quando tu chega na sala de aula e diz, eu amo vocês, eu sou feliz porque vocês amplificam a minha felicidade, todo mundo te olhando, porra, esse bicho é doido. É verdade. Sabe? E nós temos que mudar por aqui. Pô, nós temos que ter o dia X, é o dia do nosso encontro. Eu tentei diversas vezes, dia 29 de todo mês, vamos reunir a galera, fazer o dia do nhoque, que é o dia da fortuna. Dia de comer com a nota embaixo do braço. Acabou, é o nhoque sólido, é o nhoque líquido, só eu lá. A gente tem que mudar essa atitude. E isso a gente contagia. Mas eu acho que contagia. Talvez, Mira, não sei se você concorda, mas talvez o medo seja algo que está paralisando essa geração. Sabe por quê? Na nossa época, não, na minha época, né? A gente ia pros bailinhos e ficava ali no meio do canto. Eu principalmente, japonês ali, tímido. Chegava na menina e falava assim, vamos dançar? Não quero dançar com você, não. E tava tudo bem, né? E hoje não. Hoje tem um cardápio humano ali, né? No Tinder é aquilo ali. Tipo, eu vejo... Às vezes eu nem leio. Eu só passo. Né? Aquilo que eu quero falar, eu passo ali. Mas é algo que assusta. Porque as pessoas perderam exatamente isso que você falou. Tocaram na pessoa... Às vezes a pessoa até faz assim, né? Tipo... Que estranho. Saca? Né? Tipo, oi, Beatriz. Tu consegue conceber um relacionamento por menu? Né? Aonde que isso vai parar? Aonde que isso vai parar? Né? E eu digo, eu não sou um cara... Eu não sou um careta. Eu me atualizo. Eu sou um jovem de 57 anos, mas eu priorizo o amor. Eu priorizo as relações. E da minha geração, eu trago aquilo que foi importante da minha conformação enquanto pessoa. E desprezo todos os meus títulos, todos os meus livros e valorizo aquilo que eu vejo no outro, reconhecendo a importância do outro na minha vida. E sei que hoje eu saio muito melhor do que eu cheguei, porque vocês
me preencheram. E a gente, quando fala em relacionamento líquido, a gente está desprezando a importância do outro preencher-nos e não levando uma conotação pejorativa, como muitos vão fazer. É preencher a tua alma, é preencher a tua inteligência, é preencher a tua condição humana. Sabe? Então talvez a gente tenha que suplantar de dentro da entrepágina do livro e vir para dentro para a vida ao vivo. Que é na vida ao vivo que isso está acontecendo. E se a gente for colocar na peneira tudo que o Bauman diz, ele vai dizer o seguinte: gente, vamos aproximar. Vamos entender que nós não estamos sozinhos nesse planeta chamado Terra. E que todos aqueles que estão conosco importam, são necessários. E é difícil, porque muita gente, Ariel, não sei se você concorda, mas está disfarçando a palavra solidão como solitude. Né? Então as pessoas dizem assim: não, eu estou bem sozinho. Não, não está. Mas é a forma que encontra de poder justificar a sua própria... talvez... não sei, talvez o contexto de sua própria falta de habilidade em conversar. Né? Eu vi muito isso depois da pandemia. As pessoas tinham problema em voltar a socializar, né? Houve aquele processo todo. E eu me lembro muito das apostas, e eu errei todas. Né? Toda a entrevista que eu dei durante a pandemia, eu falava: não, as pessoas vão sair melhores, as pessoas vão sair, né, mais humanas. A gente acreditava que iam ser mais humanas. Você também errou? Mais solidárias. Nos anos 90, com a internet, eu lembro, eu peguei a transição dos computadores chegarem no Brasil, assim, transição deles ficarem mais populares, né? Porque claro que eles chegaram antes. Eu não, porque eu sou muito jovem. Depois dos 2000, então fui mexendo no computador lá pra frente. Essa é da sua época. Eu ainda peguei o finalzinho da Barça e depois o Nossa, início. Tinha a Barça digital já. Já não era papel. Você comprava o CDzinho, aí vinha a Barça digital. Eu ainda tenho ela física até hoje. Não, já não era... Não, também não. Então tava nessa transição. Tava começando a ter internet, mas ele é da época do CD, a gente é da época do disquete. Eu sou da época Opa, não, mas aí não, Miranda, aí não. E a gente dizia... Ai, peraí, mas como assim? Vai lá. Poxa, a internet, ela vai... resolver nossos problemas, a gente vai difundir conhecimento. E hoje a gente tem internet em boa parte dos espaços e a gente dissemina coisas extremamente desagradáveis, quanto a incerteza, né? Como o Bauman mesmo diz, né? Sozinhos numa multidão. E ele diz: poxa, mas não demonizem, por favor, as tecnologias por elas mesmas. Como disse o Miranda, a gente chega em casa e vai cada um pro seu quarto. Seu quarto, o seu banheiro, as suas coisas, a gente não consegue o básico, tá? Então, não é somente os jovens, tá? Claro, a gente percebe essa mudança, mas a gente tá nesse processo, a gente faz parte desse processo. Agora, claro, e aí o Bauman chega numa parte interessante quando ele tá comentando o MySpace, e claro, a gente vai pegando esses outros leitores do Bauman que vão refinando essa análise. A gente consegue, com os algoritmos, com o Instagram, com o TikTok, tornar essas coisas que ficavam mais fáceis de ser visualizadas, mais invisíveis. Agora, o cardápio, quem escolhe é o Instagram. E ele faz isso o quê? Ele faz algo que as pessoas já faziam no passado, mas de forma, aspas, muito mais efetiva, que é te fechar no seu grupo social. Você fica fechado pelo algoritmo. E, claro, o Bauman, obviamente, vai conciliar isso à estrutura social. Ele estava na época do MySpace, e você compara o MySpace com o Instagram e o próprio Facebook, o TikTok, agora as empresas perceberam que aquilo dá um ganho econômico muito grande. E esse ganho econômico vai justificar a construção desse algoritmo, que vai perceber quando é melhor te fechar num grupo ou te abrir para outro grupo. E aí você chega nessa grande coisa que está em toda a obra do Bauman, que é, e a liberdade? Que liberdade de escolha é essa que a gente tem? Se na prática a gente está sendo restrito, se na prática o que a tecnologia está dizendo, eu vou te poupar daquele espaço desagradável, fica tranquilo, vou achar a pessoa da sua vida, mas isso vai durar 10 segundos, tá? Mas relaxa, depois eu te arrumo a próxima pessoa da sua vida que também vai durar 10 segundos. E por que não assinar um novo aplicativo? E com o nosso novo aplicativo você vai ter uma outra relação que vai ter mais 11 segundos de puro prazer. E o Bauman está dizendo, sim, é prazer e impulso, só. Ele te promete o céu, e quando você pensa que tá chegando lá, ele te joga lá no chão de novo e diz: olha, esse céu 2.1, ele é maravilhoso. Eu consumi isso antes a gente fazia isso antes, né? Mas agora o que acontece, na verdade, é uma detração completa da liberdade. Nós não viramos vítimas, nós viramos marionetes desse processo. Sim.
Ponto. Agora você Traduzindo imagina... tudo que o Ariel está dizendo, nós viramos marionetes e perdemos completamente a liberdade. Com uma afetação completa, inclusive, da democracia. Sim. Da democracia. Não, e agora você imagina nós, né, que estamos aqui dentro de um ambiente universitário, ensinando alunos, pessoas a venderem, a persuadirem, né, dentro de um processo de persuasão. Estamos aqui com o professor de criação e redação, e imagina a gente vender para esse público, né? Qual é o desafio, qual é o tamanho do desafio de vender qualquer produto ou qualquer serviço nesse momento e para esse público, né? Então, para as marcas também. Então, se por um lado a gente fala, olha, temos que humanizar as marcas precisam se aproximar do público, do seu consumidor, e estamos falando de identidade de marca, de gestão de branding e de tanta coisa, mas ao mesmo tempo a gente vê uma avalanche de situações, né, que até impostas pela tecnologia, que nos coloca aí à mercê disso tudo, né? E até mesmo a questão da liberdade, né? Porque falamos tanto e rogamos tanto por liberdade e, na verdade, estamos cada vez mais presos. Vocês sabem que... Vocês lembram do Robbie Williams? Sim. Robbie Williams. Um dos maiores atores do mundo. Sim. Eu era fã daquele cara, Eu sabe? Na verdade, eu deixei de ser fã dele quando ele se suicidou. Sociedade dos Poetas das Mortos. Nossa. Mas tem algo ali que me faz pensar nele todos os dias. O Homem Bicentenário. Sim. Do Steven Spielberg. O Homem Bicentenário. Eu me vejo logo naquela situação de outra forma, do outro lado, sabe? E sobrelevando tudo que tu falas, Paty, né? Como que a gente faz nesse processo de criação, de divulgação, de venda... talvez, e não quero ser antiquado, por favor, eu não sou um cara que roda de moto, que escuta rock and roll. Talvez seja antiquado hoje escutar rock and roll. Jamais. A gente não pode desprezar algo muito sensível e significativo, que é a ética humana. A ética humana, e talvez a gente não esteja sendo ético com nós mesmos, quando nós entramos dentro de toda essa carapuça. E a gente tem que abrir os olhos. Não só vocês, nós também. A gente vende um produto, educação. Estou aqui vendendo produto, educação. E o produto, educação, em que ponto eu perco a ética moral? Nós, estou explicando. Qual é o fundamento? Na verdade, não é um produto. Quantas vezes eu paro a aula e falo assim, essa discussão não vai avançar tanto, porque vocês precisam fazer essa reflexão. Claro. Na aula passada, a gente estava até num tema parecido, que é com outro filósofo, que já está atualizando a discussão do Bauman, que é o Byung-Chul Han, quando ele está discutindo, peraí, eu preciso que vocês entendam se faz sentido essa noção e limite de liberdade para vocês. Peraí, vocês se sentem livres? No início todos eles sim. Depois a gente lê o Byung-Chul Han. Inclusive faz parte desse processo do amor. Muitas vezes os alunos saírem tristes. Claro. Eles saíram tristes porque eles leram o Byung-Chul Han e perceberam, eu não sou livre. Não. As escolhas são bem quadradas. E assim, a questão é, a gente vai manter essa escolha quadrada e não depende só de mim. Que tá os alunos saíram arrasados, mas faz parte desse processo de encontrar o outro, de sair arrasado às vezes. Mas sair depressivo, sair... na verdade, o que está acontecendo? Esse que é um processo necessário está sendo desprezado. Claro. Porque é através desse processo que as pessoas perceberão que elas perderam o seu direito de escolha. Elas estão sendo induzidas a fazer, a ter, a adquirir e, inclusive, a se relacionar. E mais ainda, elas são obrigadas e não percebem, né? Muitas vezes por si mesmo, que é essa discussão que o Bauman também faz, e depois o Byung-Chul Han. Olha, claro, estão bebendo Foucault, né? Mas estão dizendo... Agora, você não precisa de ter o Estado ou um chefe imediatamente dizendo faz isso exatamente, me entrega às 3 horas. Você faz isso. Sozinho. Você diz, não, pandemia foi isso, né? Basicamente a gente tá em casa e louco da cabeça porque você não se sente produtivo, porque você não tá naquele espaço de trabalho, você não consegue lidar e conciliar. E eu lembro de todo mundo fazendo curso. E assim, claro que cursos são maravilhosos, mas, moço, você tá fazendo um curso de bolo. Tipo... Qual o sentido do bolo? Você construiu um sentido em torno disso? Ou simplesmente você está acumulando cursos? É diferente, claro, um curso é maravilhoso, mas qual o sentido que esse curso tem para sua vida? Que sentido você está atribuindo a isso? Que você... Não estou querendo dizer de um resultado imediato, mas foi um momento de se fazer cursos dos mais variados possíveis e achando que esse acúmulo o que, claro, obviamente, o Bauman também diz, o acúmulo de informação não implica em conhecimento. Claro, porque tu não tem a capacidade de processar a informação que tu recebe.
E eu acho que o principal efeito disso foi que muitos bolos saíram muito ruins, né? Porque era parte desse processo. Ter a receita de fazer um bolo não significa produzir um bom bolo. Produzir um bom bolo implica em provar bolos, em aprender com alguém que faz bom bolo. E aprovar o bolo. Viver, né? Viver o bolo. Em construir o paladar. O bolo tem a culinária tem essa característica, ela chama a gente, né, volta pro sensível, pro corpo, diz assim, ô maluco. Mas isso demanda tempo, né, Ariel? E tempo é algo que as pessoas acham que não tem mais, né? Entrega. Exige entrega, exige tempo. Então, essa eu acho que é a grande questão. Acho que a palavra, né? que talvez nós mais precisamos hoje seja acolhimento. Né? Uma coisa que eu acho muito bonita, principalmente das minhas turmas de comunicação daqui. Né? Durante as aulas a gente faz o coração coreano. Então agora eles fazem as apresentações, né? E na outra faculdade o pessoal está copiando o pessoal daqui, porque eles estão fazendo o coração coreano. Mas é uma forma de falar, nós respeitamos você. Né? E uma coisa que ambos falaram, e eu gostaria de... Nós estamos já caminhando para o finalzinho, então gostaria que vocês deixassem uma mensagem. Mas uma aluna que falou assim, professor, vocês estavam falando do Instagram, né? Gente, não foquem no Instagram como sendo realidade. Aquilo ali, nós que trabalhamos com isso, aquilo ali é pura ilusão. Tá? Ela falou assim, eu queria ter uma vida que todo mundo tem, né, no Instagram, muito simples. Né? Que trabalha o dia todo e que tá ali lutando. Ela fala, parece que todo mundo tem uma vida tão melhor que a minha. Eu falei assim, menina, a vida é nossa. Tem tanta gente que faz tanta coisa em off, aquilo ali é só ostentação. Então é uma rede também que faz muitas pessoas se perderem, porque não tem um padrão de beleza, não tem o corpo que o outro tem, não tem a casa, não tem... Mas ninguém coloca ali a realidade. Né? Nós estamos... da realidade. Né? E todo mundo vive de likes, né? Enfim. O que eu deixo não confunda solidão com solitude. Solitude é necessária. A solidão não é uma coisa boa. Né? Procure ter laços afetivos com as pessoas que você ama. Cuide enquanto elas estão aqui. Ame, como o professor Miranda disse. Né? Saia para jantar. Mas quando você sair para jantar, deixa o celular de lado. Né? Conversa, olhe nos olhos. As pessoas estão com medo, parece, de olhar nos olhos uns dos outros, como se a gente estivesse escondendo alguma coisa. Quantas vezes a gente vai num bar, a pessoa tem sempre um, né, que tá lá o tempo todo. Qual é o sentido? Cara, no sábado eu saí para jantar com a minha esposa e com os meus filhos, dentro desse processo de reeducação alimentar. Vamos para tal lugar, comer assim, tá? E aí chegou na mesa, eu não vou citar o restaurante, porque pode que as pessoas se identifiquem. Né? Tinha uma família, o pai, a mãe, com 3 filhos. 2 meninos, 2 adolescentes e uma menina mais próximo da idade da Vicky, minha filha, próximo dos 26 anos. Né? E eles estavam os 5 no celular. Os 5 no celular. E daí chegou um casal de amigos com mais uma jovem que regulava de idade com a filha. Né? E aí ficaram os 8, eles fizeram pedido, em volta de uma mesa, eles juntaram 3 mesas e eles passaram o momento inteiro no celular. E aí eu fiquei impressionado porque serviam os pratos e eles conversavam, eles faziam aqui assim, ó. Né? E não houve uma construção, não houve uma troca, não houve uma interação. E aí tu projeta isso para dentro da casa. Isso é muito sério. Em casa é assim. Então nós estamos cada vez mais sozinhos. Nós não trocamos mais. Isso vai para a cama. Isso vai para o banheiro, isso vai para a vida e tu leva isso para o caixão. E o que tu mais perde na tua vida é o tempo de estar com quem tu ama ou quem tu deveria amar. Porque se tu já não ama, é porque tu já não te ama mais. Tu já não te ama mais. E essa coisa da solidão e da solitude, isso é uma zorra. Vocês me desculpem, porque as pessoas elas estão utilizando muito de maneira equivocada, elegante a solitude para ofuscar a sua solidão. E elas não percebem que elas perderam a sua capacidade de se relacionar com o outro e buscam justificativas para expor uma expectativa de bem-estar por elas estarem sozinhas na sua pessoal companhia, não raras às vezes, vazia. E aquele que cada vez se afasta mais dificuldade ele tem para voltar
pro nicho, pro relacionamento com outro, para dizer eu te amo e para estar disponível para o amor. É muito complexo e é triste. É triste. Eu acho que é essa palavra, triste. É triste. Ariel, qual que é o seu recado aí para quem está nos escutando, nos assistindo? Obrigado, gente, pela participação. Fico muito feliz. Nossa, isso me fez pensar uma última situação, que era... O Bauman sempre nos convida a fazer essa reflexão de avanços da tecnologia ou dos modelos de organização do trabalho e, ao mesmo tempo, todos os prejuízos que eles trazem, né? Claro que o Bauman não é um puritano, ou seja, ele não está dizendo, minha gente... Bom, era na Idade Média, né? Óbvio que ele não tá fazendo isso, mas ele tá dizendo a gente não tá abrindo os olhos para muitas coisas. E eu lembro que antes, que eu ia para as escolas a pé, de ônibus, eu fazia uma coisa que eu não faço mais, porque agora, né, com o avanço tecnológico e econômico, eu consegui ter um carrinho. E a pé, eu pensava em mim, na vida, e em outras, né? Fazia uma reflexão sobre esses processos. E de carro não, né? Eu tô dirigindo, é muita coisa para se ver, muita atenção, aquela música do Chico Buarque, né? Do sinal fechado. E as pessoas muito rápidas e passando. E tava lembrando disso, pensando, poxa, tava de alguma forma fazendo quando eu tava lendo sobre a solitude, que o Bauman vai abordar somente um livro, um pequeno escrito que ele tá escrevendo, 44 cartas sobre modernidade líquida, relações líquidas, enfim. E tava pensando sobre isso, sobre esse processo, como andar, no meu caso, era importante para eu perceber a vida como esse processo, esse amar como essa construção, em sentir todas as coisas, e sentir, inclusive, as relações agradáveis. O medo de estar só é, muitas vezes, o medo de encarar a mim mesmo. Por que eu não me abro para outra pessoa? Porque quando eu me abro para outra pessoa, eu posso me ver no espelho, e a imagem pode não ser boa. E eu vou dar conta de aguentar a imagem que reflete? Eu vou ter coragem de encarar essa imagem? Amar é um processo longo, duradouro e passa por momentos de desespero, de tristeza, e de responsabilidade, angústia, né? de retomar relações, né? Você cria uma relação de longo prazo e ela vai estar ali, mas ela demanda aquele cuidado, as coisas vão mudar e como você vai lidar com essas mudanças, como a minha imagem vai mudar. Então, acho que a mensagem é essa de... Primeira coisa, né? São soluções que a gente começa em si, claro, nós somos sujeitos, a gente tem que lembrar dessa característica, mas elas são mais potentes quando elas são coletivas, quando elas alcançam mais de uma pessoa, porque, de fato, é uma tarefa não fácil, mas, e ao mesmo tempo, muito necessária. A gente precisa amar, é um processo difícil, porque a gente nasce numa sociedade com outra estrutura de relações, mas ao mesmo tempo a gente não está só nessa. Acho que é importante a gente perceber isso. E a gente acho que só consegue mudar essa relação juntos, né, Miranda? Não se faz sozinho. Até isso que o Bauman está dizendo, né? Você conhece o outro, não é só. O outro não é um reflexo do eu. O outro é o outro. E é isso que a gente tem que entender. As vantagens, os amores vêm com dissabores. E todo o processo da vida é esse jogo, né? Com os próprios desamores. E dentro desse contexto que vocês apresentaram para a gente sobre a questão da solitude, né? O que a solitude pode implementar de positivo nessa reconfiguração, nessa necessária reconfiguração, é a busca pelo autoconhecimento. Né? E o autoconhecimento pressupõe também a gente identificar as nossas fragilidades, as nossas debilidades, e o quanto é importante eu expor as minhas debilidades para que elas sejam respeitadas e eu tenha a capacidade de suplantá-las. Esse é o meu direito de dever. E por isso que, como mensagem final, eu retomo aqui a questão do tempo. O tempo perdido ou o tempo de perdição. E o tempo perdido ou o tempo de perdição é o tempo das vidas não vividas, das histórias não escritas e dos desejos jamais realizados. Nunca esqueça disso. Viva, coloque cor na sua existência, deseje com intensidade e realize o seu desejo com amor. Mas antes de tudo e acima de tudo, se ame. Quando tu começar a te amar e compreender o sentido de tu amar a ti mesmo, tu vai compreender a necessidade que tu tem de ter o outro contigo para tu compartilhar o amor por ti, o amor pelo outro, o amor pelo todo. Eu acho que para finalizar, né, que eu acho que foi tão linda essa conversa, o meu recado, eu acho que é por mais amigos e menos seguidores. Total. Eu acho que em tempo de modernidade líquida, a gente precisa realmente pensar no outro, demonstrar esse sentimento, né?
que é algo que essa geração tem muito medo né? Não só essa geração, mas todos nós, de alguma forma, a gente tem feito isso, né? E alguns ainda conseguem manter essa chama, essa coisa da amizade, outros preferem se afastar, e eu acho que a tecnologia, o tempo, acho que tudo que foi falado aqui acaba contribuindo um pouco, muitas vezes, para a gente acabar se afastando das pessoas, né? Mas é importante, eu tento preservar isso ao máximo, né? Junto aos meus alunos, junto às pessoas que eu amo e às pessoas que eu convivo. Eu acho que dizer que ama não é vergonha. Falar que ama, mandar coraçãozinho não é vergonha, né? Muitos emojis de coração. Eu mando muito todos os dias. E eu tento fazer isso justamente, eu acho que por uma questão de sanidade. Por uma questão, assim, de lembrar que a gente precisa ser amável, a gente precisa amar, a gente tem necessidade de amar e ser amado. Isso é saúde emocional e saúde física. Não é? Se sentir amado e amar... Não é bom? Te preenche por dentro. Também acho. Sabe? É um desenvolvimento físico, mental, emocional, é completo. Exatamente. Vamos dar espaço pro amor. Exatamente. Concordo plenamente. Dar espaço e para o outro nos amar também. Não só para a gente amar, mas para o outro nos amar. Deixar que o outro nos ame, né? Mas eu acho que quando a gente planta, a gente colhe. Né? Eu fico muito feliz que todas as semanas os emojis, né, enchem minha timeline, assim, meus stories. Que bom que a gente está plantando isso, né? Então, fica aqui. Acho que foi um dos assuntos mais profundos em termos de filosofia, de sociologia, que nós já tocamos. Mais ou menos foi poético. Foi né? poético. Foi. Isso que eu tava falando. Eu tava pensando aqui. Gente, que leveza. Foi bonito, foi gostoso, vida, não foi pesado. A gente fazendo a vida, não. Né? A gente vivendo a vida, né? E que vocês possam, de alguma maneira, repensar, talvez, que a vida, ela só existe uma. Vivam a plenitude, como Miranda, como o Adriel falou, como a Patrícia, porque é bonita demais a vida. E é um sopro. Né? Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe, mas vivam com paixão, com determinação. Né? Não tenham medo de falar te amo, de demonstrar carinho como vocês demonstram. Queria mandar um beijo, um abração para nossas turmas de comunicação tão bonitas que estão lutando esse semestre. Mandar um grande abraço para o Colégio Alfa. Mandar um grande abraço para todos os alunos, né, da faculdade, da pós-graduação. Para todos. Né, está lotado. Gente, que semestre abençoado nós estamos tendo. Histórico. Histórico. Mas uma energia boa. Fala sério. Não, uma vibe. Uma energia boa. E para todos os outros de outras faculdades também que nos assistem. Uma universidade que pulsa, né? De gente, né? Coração batendo forte. Coração Nealfa arrebentando. Posso fazer um recorte rápido? Por favor. Além de todo o beijo carinhoso para os nossos alunos, professores, colaboradores, Colégio Alfa, ITA, todos os professores, professora Adriana. Um beijo especial para o nosso Jota Sobrinho. Ai, maravilhoso, né? Nosso Jota Sobrinho. E o mais especial de todos, para minha mulher. Isso. Que fique como exemplo. Eu te amo todos os dias. Não consigo acordar nem dormir sem viver o amor que tu me ama. Beijo no teu coração. Também queria deixar um grande abraço aí pro pessoal de Pires do Rio, que eu dei uma palestra lá e que também nos assiste. De Pires do Rio. Então, assim, é muito gratificante, né? A pessoa falar, olha, eu assisto vocês. Então, que bom que nós estamos crescendo, né? Que nós estamos chegando a outras cidades, a outros locais. E isso a tecnologia trouxe de bom. Um grande abraço, fiquem bem, até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Muito amor.